Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja com todos nesse dia. Louvamos a Deus por mais um dia nós estarmos na presença dEle, mais um dia que nós estamos aqui para receber das bênçãos do nosso Deus. Aleluia! Eu quero glorificar a Deus por todos vocês que irão estar assistindo, recebendo de Deus uma palavra que vem diretamente do trono dele. Eu quero glorificar a Deus por mais um dia estar na presença do nosso Pai. Eu creio poderosamente que Deus ele vai falar comigo e vai falar com você, em nome de Jesus. Nessa tarde nós possamos tirar esse tempo precioso para estar ouvindo a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você para estar acompanhando comigo até o final essa live, porque eu creio no poder e na glória de Deus. Eu creio no agir do nosso Pai Celestial, um Pai zeloso, um Pai de amor, um Pai que cuida de nós todos os dias. Amém? A palavra de Deus fala no livro de Isaías. Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso justo juiz. Porque o Senhor é o nosso justo juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E ele nos salvará. É um versículo onde Deus, ele libera uma promessa para a nossa vida. Ele libera uma palavra diretamente do trono dele para a nossa vida. E o que essa palavra está dizendo, meu irmão? Que ele é o nosso juiz. Nós sabemos que Deus, ele fala que nós temos um advogado, né? Um advogado junto ao Pai. A palavra de Deus fala que se nós pecarmos, Deus nos adverte para que nós não venhamos pecar. Mas a mesma palavra fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, intercede por mim e por você. Então, o que eu quero trazer para você nessa tarde a partir dessa palavra? Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos ter uma vida de confiança em Deus, confiança na promessa, confiança na palavra de Deus, confiança naquilo que Deus libera para a nossa vida. E de que maneira que nós podemos confiar em Deus em meio às tribulações, em meio aos problemas, porque eu sei que todos nós enfrentamos problemas. Todos nós temos problemas diários. A palavra de Deus diz que nós sofreríamos aflições nesse mundo. Mas também ele disse que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Talvez hoje você tenha vivido um dia de aflição, um dia de angústia, um dia difícil. Quem sabe você começou o seu dia sem saber nem como que ele ia terminar. Mas essa palavra que o Senhor libera para a nossa vida nessa tarde, ela está dizendo que Ele é o nosso juiz. A palavra de Deus fala que Ele é o nosso advogado. E se Ele é o nosso advogado, lógico que Ele vai cuidar da nossa causa. Mas nós precisamos entrar num ambiente, nós precisamos entrar num nível, melhor dizendo, um nível de descanso em Deus. Trazendo para o nosso mundo natural, a palavra, o que é um advogado? Um advogado é alguém que é pago, né, por nós, pelo homem, pela mulher, para advogar uma causa, né, que nós colocamos por confiança, colocamos nas mãos dele. Quando você tem uma causa, quando você tem algo para chegar diante da justiça do homem, você contrata um advogado que você confia, um advogado que você tem certeza que vai lutar pelas tuas causas, não é verdade? Porém, nós sabemos que esse advogado, ele tem um custo, né? Ele nos cobra um valor X para chegar na presença do juiz e para advogar nossa causa, para interceder por nós. E quando nós colocamos uma causa nas mãos de um advogado, eu estou aqui falando do homem, eu estou falando de uma decisão humana, eu estou falando de uma posição humana. Quando nós colocamos algo nas mãos de um advogado, homem, nós pagamos por isso e nós confiamos que ele vai operar, que ele vai
dentro da legislação, dentro das leis do homem, ele vai lutar por aquilo que nós colocamos nas mãos dele. E na nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós contratamos um advogado, meu irmão, quando você tem uma causa na justiça e você contrata um advogado para lutar por você, lógico que você faz isso porque você confia. Mas a partir do momento que você assina o documento e que você dá legalidade para aquele homem, que ele é formado, ele é um advogado, ele tem uma formação, ou seja, ele tem livre acesso ao juiz, ele tem livre acesso a chegar na presença do juiz, a chegar diante da justiça e defender você. E quando você contrata ele, você sabe que ele estudou para isso, que ele se formou para isso e que ele tem autoridade para fazer aquilo que está fazendo. Ou seja, falando da maneira humana, nós confiamos e tudo, exatamente tudo que ele pedir para que nós façamos, nós vamos fazer porque confiamos nele. Não é verdade? Confiamos que ele vai fazer da maneira certa. E quando eu estou falando aqui do advogado humano, quando você contrata um advogado, você não chega para ele e não diz para ele a maneira que ele tem que agir. Você não fala para ele a maneira que ele tem que advogar. Você não chega para ele e coloca as condições, como que ele tem que falar, como que ele tem que se portar, como que ele tem que reagir. Não, essa parte quem faz é ele. Ele já é capacitado para isso. Quando você contrata, você confia. E quando você confia, você não chega lá e não fica dando as direções para aquele homem. Porque quem tem capacidade é ele. Quem estudou foi ele. Então, lógico que ele é que sabe como administrar essa causa. E eu quero trazer isso para o mundo espiritual. Para o lado espiritual. Se a palavra de Deus fala, meu irmão, que nós temos um advogado no céu... Nós estamos falando agora do lado espiritual, nós estamos falando agora do reino dos céus, amém? Você está entendendo? Você está comigo nesse raciocínio? Agora eu estou falando do advogado que nós temos na glória, nos céus, mas de um juiz soberano que é o nosso Deus, Rei da glória, guerreiro nas batalhas. Glória a Deus, a internet caiu um pouquinho, mas já voltou, amados. Como eu estava falando, se nós confiamos no homem, quanto mais nós não vamos confiar em Deus. Por que quando nós contratamos um advogado humano para advogar uma causa humana, nós confiamos nele e nós não chegamos para ele e começamos a falar, a dar direções para aquele homem, porque nós sabemos que ele é formado para isso, ele foi chamado para isso, ele é que sabe o caminho que ele deve percorrer e muito pelo contrário, não é nós que conduzimos ele, mas é ele que nos conduz. É ele que nos conduz dentro da lei humana. Por que quando nós temos algo na nossa vida, uma dificuldade, uma luta, algo que nós precisamos apresentar diante do nosso Deus, do nosso advogado que está na glória, por que nós não confiamos ao ponto de permitir que ele governe sobre a nossa vida, que ele nos conduza, que ele nos mostre o caminho? Deus está nos chamando, meus irmãos, para entrar num nível de descanso em Deus, da mesma forma que você descansaria se colocasse uma causa nas mãos de um advogado humano. O Senhor deseja que você vá muito além, porque você tem um advogado nos céus e um advogado que nunca falha, um advogado que não retrocede, um advogado que luta pelas tuas causas. Por que quando você está colocando nas mãos de Deus, você precisa chegar para Deus e ficar dizendo para Deus como que você gostaria que fizesse? Por que quando nós apresentamos para o Senhor a nossa causa, nós muitas vezes duvidamos? Por que você tem duvidado que Deus vai fazer?
Por que você tem orado? O Espírito Santo falou muito comigo através dessa passagem, porque tem pessoas que estão orando a Deus, que estão apresentando as suas dificuldades para Deus, mas ao mesmo tempo estão chegando na presença de Deus dizendo: Deus, eu quero que faça assim, eu quero que seja assim, Deus precisa ser assim. Mas o Senhor, Ele está dizendo que você deve entrar num nível de descanso, de confiança e permitir que Ele governe, que Ele dirija a tua vida. Essa situação que você está vivendo, você só não venceu ainda porque você sim colocou nas mãos de Deus, mas você está tentando fazer do teu jeito. Você, quando coloca nas mãos de Deus, meu amado, você tem que confiar. Quando você entrega para Deus, você tem que entregar verdadeiramente. Você tem que chegar na presença de Deus e dizer: Deus, eu estou entregando essa causa, eu estou entregando o meu casamento, eu estou entregando a minha vida financeira, eu estou entregando, seja lá qual for a minha vida, a minha saúde. Não sei qual é a área que você está precisando entregar nas mãos de Deus, mas Deus deseja que você chegue na presença dEle, que você entregue verdadeiramente. E não olhe para trás e não volte para dizer para Deus como que Deus deve fazer. Por que muitas vezes nós não vencemos, meus irmãos? Porque Deus, Ele não encontra liberdade de advogar a nossa causa. Essa situação você ainda está embaraçado nela porque você tem apresentado para Deus, mas você tem tomado das mãos de Deus. No momento que você apresenta para Deus, mas você não deixa Deus fazer do jeito dele, você quer que Deus faça do teu jeito. E eu quero dizer para você que os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os teus planos. Uma vez que você confiou a Deus essa situação, descansa o teu coração, permite que Ele faça da maneira dele. Permita que Ele conduza a tua vida, permita que Ele te mostre o caminho. Meu irmão, você não venceu ainda porque você não está permitindo Deus agir. Você pensa que está, mas você tem falado para Deus, você tem apresentado para Deus e ao mesmo tempo você está tentando fazer com as tuas próprias forças. Você está tentando fazer com a tua sabedoria humana. Você está tentando resolver da tua maneira. Quando Deus está dizendo: entrega nas minhas mãos, eu sou o teu advogado, eu intercedo por ti diante do Pai, Jesus está falando, mas permita que eu faça do meu jeito. Enquanto você estiver lutando com as tuas próprias forças, você não vai sair dessa situação. As portas não vão se abrir, as cadeias não vão quebrar, não vai romper, porque você coloca nas mãos de Deus, mas você faz tudo do teu jeito. Você apresenta para Deus, mas ao mesmo tempo você apresenta as condições para Deus. E eu quero dizer para você que isso está errado. Você está indo por um caminho errado, você está indo pela maneira errada. A maneira certa é você obedecer a palavra de Deus. Assim como o advogado do mundo, ele cobra de você um custo para advogar a tua causa e ele não permite que você vá lá e dê palpites no trabalho dele. Você paga para ele, você vira as costas e ele que vai agir. Ele que vai fazer, porque foi ele que estudou, ele é capacitado. Da mesma forma, o nosso advogado que está na glória, ele é capacitado para advogar a tua causa. Ele tem capacidade, ele tem poder, ele tem autoridade e ele cobra sim um custo. E o custo que Deus cobra para advogar, que Jesus cobra para advogar a tua causa, é a tua obediência à palavra dele, é o teu descanso, é a tua confiança que você entregou nas mãos dele e ele vai resolver. Mas muitas pessoas estão vivendo num ciclo vicioso, um ciclo vicioso no casamento, um ciclo vicioso na área financeira, um ciclo vicioso na área espiritual e até mesmo no ministério, porque estão colocando nas mãos de Deus, mas estão agindo pela própria força, estão colocando nas mãos de Deus, mas estão agindo nos seus achismos, não estão permitindo que Deus faça da maneira dele. Você quer romper no teu ministério, meu irmão? Se submeta à palavra de Deus. Você quer vencer no teu ministério? Se submeta às direções de Deus, se submeta à liderança da tua igreja. Ninguém vence se não se submeter a Deus e às autoridades que são constituídas por Ele. Não tem como vencer na rebeldia, não tem como vencer nos seus achismos humanos. O Senhor te chama para uma vida de obediência, o Senhor te chama para uma vida de redenção, e redenção, a palavra de Deus, não a tua vontade.
As nossas vontades, a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Nós podemos nos enganar, nós não temos muitas vezes a clareza do caminho que devemos seguir. Com isso, nós precisamos chegar na presença de Deus e perguntar para Deus e pedir que o Senhor nos conduza. Não existe outra maneira de nós sermos vencedores sem permitir que o Senhor governe sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos. Em nome de Jesus, aleluia, que você receba essa palavra, que você entenda que você tem sim um advogado no céu, um advogado que está ali lutando por você, intercedendo por você, mas existe um preço a ser pago, e esse preço é o preço da obediência, o preço da confiança. Ninguém confia senão, ninguém obedece e ninguém confia em Deus apresentando as coisas para o Senhor e tentando fazer do seu jeito. O nosso jeito é falho, nós nos enganamos, nós erramos, a nossa capacidade humana, ela é falha. Por isso a palavra de Deus está dizendo, o Senhor é o nosso juiz. Nós temos um advogado e nós temos um juiz. O advogado, ele está ligado com o juiz. O advogado intercede por nós. E o juiz, ele advoga, ele dá sentença. O juiz, ele libera a sentença sobre a nossa vida. Tudo que nós precisamos, nós temos na glória. Nós temos no mundo espiritual. Para lutar por nós, nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos confiar. Você sabe por que hoje muitos casamentos estão sendo destruídos? Porque o coração do homem e o coração da mulher tem estado endurecido, tem estado num trono de orgulho. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que o orgulho precede a queda do homem. Se hoje você está lutando pelo teu casamento, se hoje você está lutando para restaurar o teu casamento, você tem que olhar para dentro de você e ver que o teu coração, ele precisa estar sujeito à palavra de Deus, ele precisa estar moldado à palavra de Deus e não pode haver orgulho, porque o orgulho logo ali vem a queda. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque homens e mulheres não querem retroceder, não querem pedir perdão, não querem se humilhar, não se humilham nem para Deus, quanto mais para o homem e para a mulher. É por isso que casamentos estão sendo destruídos, é por isso que famílias estão sendo desestruturadas, pais que não reconhecem aos seus filhos que erraram e continuam sempre mantendo aquela posição dura e muitas vezes estão ativando a ira no coração dos filhos, e a palavra de Deus diz que nós não devemos atiçar a ira no coração dos nossos filhos. Logo, nós entendemos, meus irmãos, que nós não poderemos ter uma família abençoada se nós estivermos num trono de orgulho, de soberba. Nós precisamos diminuir para que Cristo cresça na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus pode sim governar nossa casa, governar nossa vida, mudar nossa história, mudar o nosso casamento, restaurar a vida dos nossos filhos. Deus pode todas as coisas, mas nós precisamos estar sujeitos à palavra dele, com humildade, com amor e com confiança. Aleluia! Com confiança. Deus não opera na vida daquele que não confia. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Entrega essa situação nas mãos de Deus, mas entrega verdadeiramente. Descansa o teu coração. Você, mulher que está lutando pela tua casa, pela tua família, acalma o teu coração, baixa a guarda, ora, confia, entrega nas mãos de Deus, porque não adianta nada nós orar. Irmãos, é muito sério isso. Muitas vezes nós oramos, nós intercedemos pela nossa casa, pela nossa família, nós apresentamos a nossa causa diante do Senhor, mas nós não damos liberdade para que Deus opere. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo, sim, Pai, eu confio no Senhor e eu entrego diante do Senhor esse problema, essa situação. Mas quando nós nos levantamos da presença de Deus, muitas pessoas, elas oram, elas entregam a Deus, mas a partir do momento que elas saem da presença de Deus, elas anulam aquela oração com as suas atitudes, com as suas palavras, liberando palavras negativas, liberando palavras de morte, liberando palavras de derrota.
Talvez você tenha se perguntado, mas por que eu oro tanto? Por que eu busco tanto? Por que eu estou na igreja e as coisas não têm funcionado? As coisas não têm acontecido? Porque você ora e ao mesmo tempo que você ora, você anula a oração antes mesmo de Deus conseguir fazer algo por você. E como que você anula? Com as tuas atitudes, com as tuas palavras. Nós precisamos entrar num nível de confiança em Deus. Nós precisamos fechar a nossa boca muitas vezes. Precisamos ficar em silêncio. Amados, a palavra de Deus diz que nós devemos ser prontos em ouvir e tardio em falar. Porque Deus, ele já sabia que através das nossas palavras nós iríamos anular as orações que fizemos a Ele. Nós iríamos anular a promessa de Deus sobre a nossa vida através das nossas palavras. Por isso Deus diz que nós temos que ouvir mais e falar menos. Ore, apresente a Deus essa situação que você está vivendo, mas permita que Deus cuide verdadeiramente. Permita que Deus opere, fale com Deus e fique em silêncio, até mesmo para que você possa ouvir a instrução de Deus. Não tem como você ouvir a instrução de Deus se você não fica em silêncio, se você não escuta. É muito confuso. Não tem como vencer, não tem como romper se nós não apresentarmos a nossa situação a Deus e não ficarmos em silêncio ouvindo as instruções. Porque Deus, ele libera a palavra, mas ele também libera a instrução. Assim como, voltando lá no início, quando eu comecei falando sobre o advogado humano, quando você paga para um advogado humano, um homem, advogar a tua causa, ele vai te dar direções, ele vai pedir documentos, ele vai pedir provas, ele vai pedir que você se apresente no determinado dia, na determinada hora, diante do juiz, ou seja, ele pega aquela causa e ele vai te conduzir até o momento de você chegar diante do juiz e receber a sentença. E assim é com Deus. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus e permitir, meus irmãos, que Ele nos conduza até o momento de nós sermos sentenciados em nome de Jesus. A sentença virá e se você permitir que Deus conduza a tua vida, será uma sentença de vitória. Deus quer te dar vitória nessa causa. Deus quer mudar a tua história. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer mudar a tua vida financeira. Mas você precisa confiar ao ponto de permitir que Deus conduza a tua vida. Em nome de Jesus. Que você possa entrar nesse entendimento e saber que existe sim um justo juiz e o preço que ele cobra é a tua obediência, é a tua submissão, é a tua confiança que ele é poderoso para fazer. Aleluia! Em nome de Jesus, a palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Deus é o justo juiz, o único juiz que é infalível, ele vai conduzir a tua causa com justiça, é o nosso Deus. E a palavra diz mais: Deus que demonstra a cada dia o seu zelo extremo. Deus, ele tem um zelo extremo pela tua vida, meu irmão. Ele tem um advogado para cuidar de você e ele zela pela tua vida. A palavra de Deus está dizendo, ele é o nosso justo juiz e ele zela pela tua vida. Lógico que se ele zela pela tua vida, ele quer te abençoar, ele quer que você tenha uma sentença de vitória, de conquista, ele quer que você saia dessa situação vitorioso, ele quer que você saia dessa situação conquistando o milagre, conquistando a bênção, mas você precisa obedecer, se submeter e confiar. Esse é o segredo, amém? Esse é o segredo. Não tome decisões precipitadas, pare de tomar decisões precipitadas e voltadas para a tua sabedoria humana. Quando você toma uma decisão precipitada, ela tem uma consequência. Toda a decisão, ela gera uma consequência, e talvez a consequência negativa que você está colhendo hoje é o resultado das tuas decisões precipitadas, fora da vontade de Deus. Você precisa pedir para Deus sabedoria. A palavra de Deus diz que aquele que precisar de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dará deliberadamente. Peça a Deus que Ele te conduza com sabedoria. Não tome decisão no ato das tuas emoções. Porque quando você está emocionado, você está sofrendo uma opressão, você está oprimido, você está sendo pressionado.
E eu quero dizer para você que quem te pressiona, quem te leva a ficar pressionado, opressivo, é o inimigo. Uma ação precipitada gera muitas perdas. E tudo que o inimigo quer é que você se sinta pressionado a tomar uma decisão fora da vontade de Deus. É que você se sinta pressionado a tomar uma decisão que não é da vontade do Senhor. Porque assim você vai sair da vontade de Deus e assim você vai gerar muitas percas para a sua vida. O Senhor está te convidando nessa tarde para que você, em nome de Jesus, se submeta a Ele e não tome nenhuma decisão na ira, não tome nenhuma decisão no meio das emoções. Confie em Deus, entregue essa causa nas mãos do advogado fiel, entregue essa causa nas mãos do juiz, que é um Deus justo e poderoso e que zela pela tua vida. Descansa o teu coração. Você só vai romper quando você aprender a descansar. O teu casamento só vai ser restaurado quando você orar e quando você permitir que Deus opere. Não enquanto você estiver orando e tentando obrigar a pessoa a fazer algo diferente. Mude dentro de você. A mudança precisa começar em você. A mudança não tem que começar no outro. A mudança tem que começar em nós. Você precisa mudar. E você precisa hoje mudar, começando a confiar em Deus. Começando a confiar que Ele é o teu justo juiz, que Ele é o teu advogado. Os teus filhos não estão na presença de Deus ainda, meu irmão, porque você está orando, mas está tentando obrigar eles a estar na presença de Deus. Você está na cabeça deles o tempo todo falando sem alívio. Você não dá tempo do jovem imaginar, pensar como que seria estar na presença de Deus. Você fala e não permite que ele tenha a escolha, o tempo dele, o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Você fala e você tenta obrigar. Não tente obrigar o teu filho a estar na presença de Deus. Entenda que o teu papel de pai e de mãe, sim, é mostrar o caminho, mas permitir que Deus opere, porque o milagre vem dele, a obra é ele que faz. Aleluia! Tudo que nós podemos fazer, meus irmãos, além de confiar em Deus, quando nós não estamos confiando em Deus, o que nos resta é agir na carne. E agindo na carne, o milagre não acontece, porque nós precisamos estar em espírito, para que o espírito governe sobre a nossa casa. Descansa o teu coração, entrega os teus filhos nas mãos do Senhor, mas entrega verdadeiramente, entrega confiando que Deus fará o milagre. Existe uma promessa, existe uma palavra, e essa palavra vai se cumprir. Se ela não se cumpriu ainda, é porque você está tentando fazer da tua maneira. Em nome de Jesus, comece a descansar o teu coração, comece a descansar nas promessas de Deus. Entenda que você tem alguém que luta por você, que luta as tuas guerras. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família nessa tarde. E eu desejo de todo o coração que você entre num nível de confiança em Deus e que nada possa abalar as tuas estruturas. Que você possa confiar verdadeiramente no Senhor. Em nome de Jesus, querido Deus, eu oro, Pai, nesse momento pela vida dos teus filhos. Todos aqueles, meu Pai, que estão aqui, que estão assistindo essa live e aqueles que vão assistir mais tarde, que o Senhor venha dar para eles uma sabedoria, meu Deus, uma sabedoria dos céus, para que eles possam conduzir a vida deles na obediência, na submissão, na confiança e no descanso na tua palavra. Em nome de Jesus, derrama, Pai, da tua graça, do teu poder. Visita, meu Pai, essa família que está desestruturada, que está sofrendo. Restaura esse casamento, restitui, Pai, traz esses filhos de volta, meu Pai, que estão perdidos, que estão longe dos teus caminhos. Ouve, meu Pai, a oração dessa mãe que tem clamado pelos filhos. Meu Pai, que o Senhor venha restaurar essa família por completo. Meu Deus, que os teus filhos possam entender que só existe um caminho, o caminho da verdade, o caminho da obediência, o caminho da confiança no Senhor, e que o Espírito Santo de Deus venha superabundar a vida dessa família, nessa casa, que o Senhor encontre morada, que o Senhor encontre liberdade para operar na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que os teus filhos confiem no Senhor. Eu declaro, Pai, a vitória, a bênção, a conquista sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus venha superabundar a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.